O tema da nossa mensagem é 2022, o ano da aceleração. Amós 9:13, que é o texto que vai basear. Nós vamos ler primeiramente na versão King James, depois nós vamos ler novamente na NVT, na nova versão transformadora. Amém? Diz assim o texto: os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá após o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Vamos ler mais uma vez? Se você não tiver a versão, leia comigo aqui no telão, na versão NVT, nova versão transformadora, que diz assim: virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Você tem noção do tempo que nós estamos vivendo? Vou ler mais uma vez. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Amém, amados? Pai, nós colocamos mais uma vez a nossa vida diante da Tua presença. Ativamos agora em nós o Teu Espírito Santo, pedindo mais uma vez que todos os nossos pensamentos sejam levados cativo à obediência de Cristo. Que o Senhor ministre os nossos corações e as nossas vidas. Que nossos corações estejam abertos para receber o rema que vai, Senhor, nos conduzir durante todo este ano. Pai, vem falar com cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dentro dessa palavra, na verdade, é uma mensagem de alinhamento para que a gente possa alinhar os nossos corações dentro daquilo que Deus está falando para nós, para a nossa comunidade. E essa mensagem, ela não tem a ver apenas com a nossa comunidade. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no mundo, mas principalmente está realizando na sua igreja, no Brasil e no mundo todo. Amém, queridos? Por quê, amados? Talvez você possa achar que é loucura. Por exemplo, no ano passado, quando começou a pandemia, nós trouxemos uma palavra falando que esse tempo era um tempo de juízo. Veio acarretada também de uma palavra no livro de Isaías, dizendo: entra para dentro do teu aposento, até que o tempo da ira passe. Não é? Então foi o tempo de ficarmos em casa, verdadeiramente. O mecanismo dos cultos online nos ajudaram bastante, amém? Mas o ano passado, Deus, Ele trouxe em julho uma palavra através de nós a respeito de uma grande colheita, que Deus, Ele estabeleceu uma grande colheita, e nós ainda estamos debaixo dessa nuvem, amém, queridos? Estamos debaixo de uma nuvem de grande colheita. Mas além disso, que uma palavra testificada, inclusive, nós recebemos no tempo do nosso aniversário, em novembro do ano passado, quando nós ministramos a respeito de uma nova estação. Então nós estamos vivendo debaixo de um tempo de grande colheita e uma nova estação. E agora, para iniciarmos esse ano, Deus, Ele está falando, e essa mensagem ela vem sendo ministrada a essa comunidade desde 2019, quando o apóstolo Nicolau esteve ministrando. Não sei se vocês vão lembrar a mensagem que ele ministrou em 2019, no aniversário da igreja, quando ele falou a respeito desse tempo de aceleração. Amém, queridos? E por quê, pastor? Por que a gente precisa de um tema? Por que a gente precisa de uma palavra? Amados, deixa eu falar para você. A palavra de Deus, ela tem a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática de todo cristão. Amém, queridos? Para nós só temos a Bíblia. Tudo que vai envolver a nossa vida, tudo que vai direcionar a nossa vida, seja ela doutrinariamente ou profeticamente, ela precisa ser extraída ou ser interpretada por meio das Escrituras. A Bíblia, ela traz para nós duas propriedades. Ela traz o fundamento e ela traz a revelação. Amém, amados? Nós vamos encontrar, para o termo palavra, no grego, no Novo Testamento, nós vamos encontrar dois termos. Nós vamos encontrar o termo logos. Por exemplo, João 1:1, Jesus ele vai dizer, aliás, a palavra João, ele vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Esse termo palavra, ele vem do termo logos, e logos fala de fundamento. É onde nós estabelecemos a doutrina. Jesus é a doutrina da igreja. Amém ou não amém, amados? Por isso que fala que Ele é a palavra. Então a palavra, a primeira propriedade que as Escrituras ela tem para nós, e ela deve ser fundamental para todos nós, e por isso que nós devemos alinhar o nosso coração e comprometer-nos a conhecer as Escrituras, para que nós possamos construir uma carreira cristã sólida. Quando Jesus ele usa, por exemplo, no Sermão da Montanha, quando ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, e vieram as tempestades, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mais uma vez, esse termo palavra, aquele que ouve a minha palavra, Jesus está falando, aquele que ouve o Logos, aquele que conhece os meus fundamentos, e pratica os fundamentos, ele é assemelhado, ele tem a semelhança de um construtor sábio que constrói a sua casa sobre um alicerce sólido. Amém, amados? Então, a primeira propriedade da palavra é trazer para nós fundamento. E nós precisamos, amados, toda carreira cristã, ela precisa ser fundamento. É aquilo que nós chamamos de doutrina. Amém? A palavra doutrina é ensino. A palavra doutrina vem do grego, que significa ensino. Então, se alguém perguntar para você, a sua igreja é uma igreja de doutrina? Sim, porque nós investimos muito em ensino. O que nós não somos é uma igreja de usos e costumes. Amém? Usos e costumes, ele varia muito de região para região. Amém, queridos? Não adianta a gente abrir uma Shalom na África e querer que os irmãos usem terno e gravata. Amém? Não vai rolar. Então, tudo depende da cultura do local. Amém ou não amém? Está todo mundo comigo até aqui? Sim ou não? Então, queridos, usos e costumes é uma questão cultural. Infelizmente, nós temos a cultura evangélica. Então, a cultura evangélica diz, né, aliás, nem toda a cultura evangélica, mas existe, não existe esse nome, mas eu vou dar esse nome, tá? A cultura evangélica extremista. O que é a cultura evangélica extremista? Que vai além das escrituras, impondo um fardo sobre as pessoas que nem eles conseguem suportar. Nós poderíamos chamar isso de farisaísmo, né? Mulher não pode cortar o cabelo, raspar o sovaco, a mulher fica parecendo King Kong, né? Normalmente fica tudo sobre a mulher, né? E o homem tem que andar de terno e gravata num calor de 45 graus. Se vai para a praia, tem que ir para a praia de terno e gravata. Se vai dormir, tem que dormir de terno e gravata. Amém? E umas coisas que estão totalmente além das escrituras. Nada tem a ver com Bíblia. Então, se alguém perguntar para você, a sua igreja é uma igreja de doutrina? Sim, porque ela investe muito em ensino, porque doutrina é ensino. Amém? Então, nós zelamos e velamos muito pela questão doutrinária, pelos fundamentos, começando com discipulado, ensinamento com ECAM, com CAM, as mensagens que nós ministramos aqui normalmente aos domingos, que são mensagens de ensino, que é para você sair daqui pronto, não para ser um ministro aqui dentro, mas para você ser cristão lá fora. Aqui dentro você pode ser um ministro de adoração, amém, queridos? Aqui dentro você é um sacerdote, mas lá no mundo você é cristão. Não, você precisa pegar isso. Levante sua mãozinha e diga, aqui dentro do templo, não, diga mais forte por gentileza, me ajuda a pregar, fala, aqui dentro do templo, eu sou sacerdote, mas para o mundo, eu sou o reflexo de Cristo. Então a ideia, querido, da doutrina é fazer com que você seja o reflexo de Cristo. Amém? Porque o sacerdócio você já carrega dentro de você. Amém ou não amém? Mas também a palavra, ela tem uma outra conotação, uma outra propriedade, que é a propriedade da revelação. E aí nós vamos encontrar um outro termo no grego, que é o termo rema. Amém? Só para você entender, logos é palavra escrita. Se você for no dicionário James Strong, vai estar escrito logos, vai estar palavra escrita, aquilo que está escrito. Então Jesus é o que está escrito, amém?
Toda a Bíblia é fundamentada na pessoa de Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o centro da história da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, revela a pessoa de Cristo. Amém ou não amém, amados? E todo o plano de salvação. Mas nós vamos encontrar um outro termo, se você for na James Strong. O termo rema é a palavra falada, já não é o que está escrito. É aquilo que se fala. E onde nós vamos encontrar, por exemplo, esta palavra, esse termo? Quando Paulo, em Romanos 10, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra não fala de doutrina. Ali já usa o rema. O homem é movido por aquilo que Deus fala, não aquilo que está escrito. Está escrito, ótimo. Isso é fundamento. Deve ser interpretada da maneira correta para que construamos uma carreira cristã sólida. Mas também a nossa vida, nós não podemos ficar sem uma percepção. E o rema, ele é liberado numa atmosfera profética. É aí que entra o profético. O profético, ele tem que ativar o que Deus está ministrando, o que Deus está falando. Ele tem que trazer o discernimento do que Deus está querendo para um tempo determinado. Por isso que Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir o rema. O rema é como se fosse a nuvem lá no Êxodo, que quando ela parava e ela descia, o povo, eles paravam, montavam suas tendas e descansavam. Mas quando a nuvem se movia, e eles percebiam que a nuvem subia, ela começava a se mover, então o povo tinha que levantar o acampamento e tinha que seguir viagem. É a direção, a nuvem é que dava direção. Então a palavra, o rema, a palavra falada, é a direção que nós precisamos receber de Deus. Amém, amados? É aquela palavra, só para você entender, é aquela palavra que todos nós buscamos quando a gente abre a Bíblia. Sabe a caixinha da promessa? Graças a Deus aqui na Shalom não tem ninguém que gosta da caixinha da promessa. Não tem, né? Sabe quando você abre a Bíblia assim, né? Ai, pastor, nossa, vou me matar, né? Uma brincadeirinha aqui, né? Nossa, eu estou com a vontade de me matar hoje, me enforcar no pericove. Aí você fala, Deus, fala comigo. E cai naquele texto que Jesus fala para Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Aí você, não, está amarrado, não é comigo não. Por que nós queremos isso? Porque isso é o rema, é o que nós buscamos. É o que Deus está querendo falar conosco através das Escrituras, amém? E Deus, ele fala conosco através das Escrituras, mas também fala conosco de uma maneira profética. Miguel, por gentileza, coloca para mim Jó 33:14. O sentido profético é esse aqui. Por que Deus, ele fala de várias maneiras? E isso que Deus fala é o que nós chamamos de rema. É a palavra falada. E nós temos que sempre estar buscando a direção de Deus. Quem busca a direção de Deus precisa aprender a viver numa dimensão profética. Então, quando nós pegamos a Bíblia, existem, infelizmente, muitos críticos que, por não compreender isso, ou até mesmo pelo excesso de conhecimento, e às vezes pelo excesso de conhecimento, a pessoa se torna tão religiosa que ela não consegue ouvir o Espírito Santo falando através das Escrituras. Quem está comigo, diga amém. Então, amados, Deus, ele fala de diversas maneiras. Então, quando nós buscamos a palavra do Senhor, aquilo que Deus está falando comigo, é algo que Deus está falando com a comunidade, é algo que Deus está falando, então nós precisamos estar atentos, porque Deus fala através das páginas da Bíblia. Por isso que às vezes eu brinco, eu falo assim, pastor, estou precisando tanto ouvir a voz de Deus, eu falo para você, leia a Bíblia, irmão, mas eu preciso ouvir audível, leia a Bíblia em voz alta. Fica fácil, porque Deus, ele fala. Amém, queridos? E nós precisamos todos os dias buscar esta palavra rema. Além disso, além das Escrituras, Deus, ele tem as suas maneiras de falar, como por exemplo, numa atmosfera profética. O texto de Jó 33:14 diz, entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Versículo 15. Deus fala assim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Deus fala principalmente no teu espírito, quando você se encontra numa situação de vulnerabilidade, principalmente quando você está dormindo. Por isso que Deus, muitas vezes, ele fala em sonhos. Exemplos bíblicos, em Gênesis, quando Deus, ele queria dar uma direção, Deus, ele dá um sonho para quem? Para Faraó.
Pastor, então significa que todo mundo que sonha é profeta? Negativo. Deus ele pode falar conosco através de sonhos. Os sonhos podem ser enigmas de Deus que precisam ser interpretados à luz das Escrituras. Quem está me entendendo? É sempre à luz das Escrituras. Tudo que Deus quiser falar através de um sonho, com certeza virá através, o que vai elucidar, o que vai trazer luz a este sonho, será a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus não age fora da palavra. Quem está me entendendo? Quem age fora da palavra é o diabo. Deus não age fora da palavra. Tudo que Deus age, tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, Ele faz debaixo de princípio. Ele trabalha dentro de princípios. Amém? E o princípio é as Escrituras. Por que Deus ele fala por sonhos? Por que Deus ele fala através de revelação, de visão? Coloca versículo 16 para mim, por gentileza, de Jó 33. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e fazer o quê? Por quê? Aterrorizá-los com advertências. Que mais? A fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância. Versículo 18. Para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Esse é o motivo que Deus fala conosco. Trocando em miúdos, Deus ele fala conosco, Michael, para a gente não perder a direção. E aqui está o grande segredo de nós buscarmos sempre o rema. Nós precisamos do fundamento todo dia. O fundamento fala dos princípios. O fundamento fala da doutrina. Mas eu preciso da revelação. Porque toda pessoa que vive sem a revelação, ela vive sem a direção. Há um texto bíblico, se não me falha a memória, em Provérbios diz que na falta da profecia o povo se perde. Quem está me entendendo? Então quando nós falamos da profecia, Rodrigo, nós não estamos falando do eis que te digo. Não estou falando que Deus também não possa falar por meio da boca de pessoas e dizer, eis que te digo, você vai me convidar para almoçar hoje. Estou brincando, aleluia. Estou brincando, viu, filho? Tá? É só para entender. Deus ele pode falar assim. Deus ele tem as suas maneiras de falar. E eu não posso esgotar a maneira de Deus falar. Quem está me entendendo? O que eu estou dizendo para você é que a profecia, ela deve ter como objetivo principal nos direcionar e nos colocar no centro da vontade de Deus. Quem está me entendendo? E amados, quando Deus ele deu essa palavra, por que eu estou falando isso? Para que você tenha luz, para você não achar que eu sou louco, tá bom, queridos? Eu sou louco, porque a pregação do Evangelho é loucura para os homens. Amém, queridos? Viver o Evangelho é loucura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que quando nós falamos da grande colheita, quando nós falamos, começando a falar do juízo, lá em março de 2020, quando nós falamos da grande colheita em julho de 2021, quando falamos da nova estação em novembro de 2021, e agora falamos de aceleração, nós estamos falando exatamente daquilo que Deus está realizando. E eu acho interessante que Deus ele sempre testifica, nunca fica só na palavra da gente. E esses dias atrás, apesar de discordar muito da pessoa dele, o Silas Malafaia, ele gravou uma mensagem à sua igreja ou ao Brasil, e ele falando desse tempo de aceleração. Olha, tempo de aceleração, e eu fiquei atônito. E quinta-feira, na nossa aula de inglês com a Cris, ela falou que ela estava assistindo uma mensagem do Pablo Marçal, né? Do Pablo Marçal, que é um coach, né? Uma pessoa, e ele estava falando do tempo, e ele falando que o mundo está vivendo um tempo de aceleração. Amém, queridos? E eu vou falar para você, tudo isso para mim é testificação do que Deus está realizando na nossa igreja? Não, é aquilo que Deus está realizando no mundo. Amém, queridos? Principalmente na igreja, a igreja está vivendo um tempo de aceleração. Pastor, para onde esse tempo de aceleração aponta? Aqui está a questão, porque, amados, tudo que Deus fala aponta para um destino. Quem está comigo? Nós sabemos que há um propósito eterno. Já aprendemos, já falamos muito sobre isso. E qual é o propósito eterno? Efésios 1 diz que é fazer convergir em Cristo todas as coisas que há no céu e na terra.
Então esse tempo de aceleração é além de que nós vamos ser muito abençoados, que nós vamos ter uma grande colheita, realmente vamos ter, né? Que nós estamos numa nova estação e verdadeiramente estamos numa nova estação, mas tudo isso, e principalmente essa palavra de Amós 9,13, que essa semana o pastor Wellington vai colocar o painel novo ali está o painel antigo ainda. Essa semana, por causa das madeireiras, estava tudo fechado, não deu tempo dele pegar a madeira para fazer a moldura, para colocar o painel. Tá? Mas essa semana ele vai colocar o painel lá para você, todo dia, toda vez que você estiver na igreja, vai estar isso lá, 2022, ano da aceleração. Para onde está apontando este rema? Para onde está apontando? Qual é o destino? Qual é o objetivo dessa mensagem? Essa mensagem de aceleração aponta para o eminente arrebatamento da igreja e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir para você entender. Porque muitas vezes a gente traz uma palavra dessa, uma palavra de revelação, então a gente pensa, nossa, nós vamos sair sacudindo o pó, vou ficar rico do dia para a noite. Amados, se esse for o projeto de Deus, vai acontecer de uma maneira muito rápida. Mas antes de falarmos sobre desenrolar o restante da mensagem, eu preciso que você entenda que quando nós falamos de um tempo de aceleração, é porque essa aceleração é a abreviação dos dias, apontando para a iminente volta de Cristo Jesus, que é a maior esperança do cristão. Quem está comigo? A esperança do cristão, logicamente, além de ver cumpridas as promessas de Deus, deve ser principalmente a esperança da vida eterna. Porque foi para essa esperança que nós fomos chamados. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz que foi para a esperança da vida eterna que nós fomos chamados. Amém, amados? Nós fomos convocados, nós somos eleitos em Cristo Jesus para a vida eterna. Então, as minhas expectativas dentro dessa palavra de aceleração, ela precisa estar, pastora Miriam, além das minhas expectativas terrenas, no que Deus irá cumprir aqui na terra, enquanto estamos vivos. Ela precisa ultrapassar os limites da nossa mente, porque a direção desse tempo de aceleração, e se eu sou você, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito temeroso, porque isso causa temor em nós. Porque essa aceleração significa que os dias estão sendo abreviados. E se os dias estão sendo abreviados, significa que Cristo está às portas. Então esse tempo de aceleração, ele aponta para a iminente volta ou a iminente arrebatamento da igreja e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 3 diz: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Por que a Bíblia faz alusão? Por que os apóstolos e até mesmo o Senhor Jesus, ele faz alusão do ladrão que aparece à noite? O ladrão avisa você quando ele vem, sim ou não? Alguém liga para você, Renan, e fala assim: Renan, alô? Renan, você está trabalhando? Tô. Tá passeando, viu? Ó, só para te avisar, daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho lá na sua casa, lá, vou levar o seu CD, o seu DVD, o seu micro-ondas, vou levar tudo lá, viu? Mas você fica tranquilo, tá tudo certo. Ele avisa você, Renan? O ladrão avisa quando vai entrar na nossa casa, sim ou não? O que a gente faz normalmente para evitar a entrada de ladrão? Investimos em segurança, amém ou não? Pega esse rema, isso aqui é rema. Você precisa investir mais na sua segurança espiritual. Porque às vezes a gente investe em tanta coisa e não investimos naquilo que é necessário. Você tem medo do ladrão entrar na tua casa, mas não teme muitas vezes o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, entrar dentro da tua casa, entrar no teu casamento, entrar na vida dos teus filhos, arrebentar com a tua vida espiritual, arrebentar com o teu ministério, e aí a gente quer arrumar um outro culpado. Não. Mas enfim, isso aqui é um rema só para chamar a sua atenção. A Bíblia faz da volta de Cristo alusão do ladrão porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas existem sinais. Quem está entendendo? Existem sinais
E eu acredito piamente que Deus está falando neste tempo à igreja, no Brasil e no mundo, sobre esse tempo de aceleração. E esse tempo de aceleração, ele está apontando para um único destino: Jesus está voltando. E você não sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo. Por isso você precisa estar sempre preparado, você precisa estar sempre pronto. Não dá tempo de perder tempo mais, irmão. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, para brincar com ela. Fala assim: irmão, não dá tempo de perder tempo. Fala para ele: toma vergonha. Amém ou não amém, queridos? O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto. Uma outra alusão da volta do Senhor é dores de parto, ou também conhecido como princípio das dores. Por que se faz essa alusão? A pastora Mel não está aqui hoje, mas as mulheres que já deram à luz. O que são os princípios das dores, ou as primeiras dores de parto? É quando começa aquelas primeiras contrações, amém, meninas? Estou colocando a mão aqui, mas não tem nada aqui não, viu? É só para você entender. Quem falou ufa aí? Está amarrado em nome de Jesus, irmão. É quando começa aquelas primeiras dores. E a mulher fala: está chegando a hora. Quem está me entendendo? É assim ou não é, meninas? Né? De vez em quando vaza uma aguinha, alarme falso. Eu lembro quando o Miguel deu um alarme falso. Final de um culto de domingo, a gente estava se preparando para dormir. Daqui a pouco a pastora olha e fala: viu, está vazando água. Eu liguei para o Luiz Alfredo, o médico da pastora. Falei: doutor Luiz Alfredo, falou: prepara porque vai nascer. Nossa, pensa, 1h da manhã, eu botando carrinho, mala, tudo dentro do meu escortinho, né? Saí acelerando forte. 2h da manhã eu voltava para trás, que era alarme falso. Mas a verdade é que existem princípios que mostram que está chegando a hora da mulher, de o filho dar à luz. Quem já ouviu aquele termo dos antigos, né? Principalmente quando as mulheres, elas entravam em trabalho de parto, chamavam-se as parteiras. E a parteira olhava e falava: coroou. Deixa eu falar para você, querido, o tempo da aceleração está coroando o dia da volta do Senhor. Há sinais que mostram, é o princípio das dores. Então, paz e segurança. Nunca no mundo se falou tanto de ter paz e segurança. Aquecimento global. A palavra de Deus em 1 Pedro fala, aliás, já vamos ler esse texto, 2 Pedro, já vamos ler esse texto, que fala que esse mundo está sendo preparado para o fogo. Olha o calor que está, irmão. Esse ar-condicionado está acho que no 18. E olha o calor que está. Você acha que vai cair fogo do céu? Não, muito mais que isso. O próprio mundo, ou a própria destruição da camada de ozônio, que o homem realizou isso por causa das queimadas, por causa da poluição, tudo isso já vai trazendo à tona tudo o que vai acontecer com o universo. E tudo isso são sinais. Por que você acha que é uma briga? Não sei se você acompanha a política. Se eu sou você, eu começo a acompanhar. Que fala do clima, que fala disso, pacto do clima, pacto do não sei do que, pacto da Amazônia. Por que isso? Porque há um desespero no mundo, sabendo que as coisas estão acontecendo e que se eles não tentarem de uma maneira ou outra evitar ou retardar isso, o mundo vai entrar num colapso. Vai entrar num colapso. Então, amados, há sinais evidentes de que Cristo está voltando. Agora, para nós, o rema, aceleração, ele aponta para esse destino. E nós precisamos viver atentos. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 9, diz: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com todas as recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, preste bem atenção, e a terra que hoje, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Olha o tempo da aceleração, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, esse tempo de aceleração, eu tenho por certo no meu espírito que ele está apontando para o único destino. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. Jesus está às portas. Mais do que nunca, nós estamos num tempo de aceleração. Você não pode encarar 2022 como mais um ano da sua vida. Não, querido. Cada dia que se passa, os nossos dias estão sendo abreviados e o tempo está sendo acelerado, e a nossa redenção está chegando, o dia que nós encontraremos com o Senhor nos ares, e o corruptível será transformado em incorruptibilidade, e nós viveremos com o Senhor eternamente. Essa é a nossa esperança. Esse tempo de aceleração, ele fala deste tempo, o tempo que o Senhor está voltando. Agora, nesse tempo de aceleração, o que a igreja deve esperar? O que você deve esperar para esse tempo de aceleração, querido? O que nós como igreja, precisamos estar dentro de uma expectativa? Primeiro, o completar da obra que Ele começou. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Você deve encher o seu coração de expectativa para esse tempo de aceleração, porque Ele vai completar a obra que Ele começou. Sabe as promessas e as palavras que Deus liberou para a sua vida, para realizar em você e através de você? Nesse tempo de aceleração Ele vai completar. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 1:6. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, se nós estamos falando que os dias de aceleração estão apontando para a rápida volta de nosso Senhor Jesus Cristo, do dia dele, então significa que as coisas, as promessas e a boa obra que Ele começou em nós, ela já está entrando numa fase acelerada, e Ele vai completar, Ele vai concluir, palavra por palavra que foi liberada, porque nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Tudo que Ele fala para um propósito, e esse propósito se cumpre. Olha para a pessoa que está do seu lado, para ser profeta como para ela, e diga para ela assim: fique tranquilo, Jesus está voltando, mas nenhuma palavra dita pelo Senhor do que Ele vai realizar em você e através de você vai ficar parada. Ele vai cumprir uma a uma. Não, por favor, só quem crê, por gentileza, jogue a mão para cima, dá um glória a Deus e aplauda Ele, amém, queridos? Essa é a expectativa que você deve ter. Se é um tempo de aceleração, significa que Deus também se apressa em cumprir as suas promessas. Porque nenhuma palavra, Mone, vai ficar para trás. Levante sua mãozinha, diga para o seu irmão assim, fala: nenhuma palavra liberada pelo Senhor vai ficar para trás. Aleluia ou não?
Ele vai fazer, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Tome cuidado, não sei porque eu sinto no meu espírito falar isso. Tome cuidado para você não criar falsas expectativas, porque eu não sei vocês, mas eu não sei o que acontece, eu não sei tudo, porque eu não sou onisciente. Mas muitas vezes a gente recebe tanta palavra e muitas dessas palavras não são de Deus. E elas não vão se cumprir. Então não crie expectativas em palavras que não foi Deus que disse. Amém ou não amém, pessoal? Eu não quero te frustrar, eu quero te prevenir. Porque muitas vezes você fala, porque o AP pregou lá, o apóstolo pregou, que Deus vai cumprir tudo, mas aquilo que Deus falou que o profeta tal não cumpriu. Mas calma lá, eu pergunto para você, o que foi falado pelo profeta, foi Deus ou não? Você julgou a profecia? Por isso que é importante, Milena, nós aprendemos a julgar toda a profecia. A Bíblia nos ensina que toda profecia deve ser julgada. Você não pode receber, você não pode ir falando amém para tudo que os outros falam, irmão. Principalmente em nome do Senhor. Tem muita gente usando, o que é usar o nome de Deus em vão? É você de repente dar um tropicão, bater o dedinho, o minguinho do pé naquela quina da cama. E porque você fala meu Deus, ai meu Deus, você está usando o nome de Deus em vão? Não, o que é usar o nome de Deus em vão? É você falar que Deus falou e Deus não falou nada. É você falar assim, diz o Senhor, e Deus não está falando nada. Então eu quero dizer para você, agora é um tempo que você precisa pegar tudo que Deus falou um dia através de alguém para você e julgar. Julgue. De repente você nunca parou para pensar, fala, poxa, eu nunca parei para pensar. Eu nunca parei para julgar. Você precisa julgar. Toda profecia tem que ser julgada. Quando eu recebo, eu particularmente, quando eu recebo uma palavra profética, principalmente de quem eu não conheço, de quem eu sei que é profeta, de quem anda perto de mim, eu sei quem é, eu recebo e digo amém. Porque eu conheço a vida, conheço o caráter, sei quem é. Mas quando eu recebo, estou falando de mim, eu quero que transferir essa informação para vocês que vocês passem a agir da mesma maneira. Quando eu recebo uma palavra profética, seja de qualquer pessoa, eu falo para a pessoa, ok, eu vou julgar essa palavra. Quando Deus dá alguma palavra e eu passo por algum dos apóstolos, o apóstolo Francisco, o apóstolo Hudson, ou os apóstolos que a gente caminha, eu sempre falo, olha, Deus me deu essa palavra, julgue ela, porque o verdadeiro profeta não tem problema de ter a sua palavra julgada. Amém, queridos? O falso profeta não, o falso profeta ele fala, e os outros, se a pessoa fala não recebe, ele fala, então Deus você vai ser comido de bicho, né? Aquelas coisas que é só o evangelicalês é terrível, né? Não. Deixa eu falar para você, quando alguém, principalmente quem você não conhece, der uma palavra, e até mesmo quem você conhece, porque toda profecia tem que ser julgada. Nós vamos falar muito, e vamos aprender muito, em novembro, sobre intercessão profética. E você vai ver que profeta também erra, sabe por quê? Porque o profeta é ser humano. Sabia que todo profeta erra também? O profeta erra. Todo profeta é passível de erro. Às vezes ele pode estar achando que é Deus e às vezes as suas emoções. Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio foi muito julgado ano passado, ano retrasado aliás, porque ele naquela vibe, né, naquela atmosfera que estava, ele profetizou lá sobre aquela deputada que matou o marido lá, Flor de Lis. Aí foi um outro desavisado lá e arrebentou com a imagem do apóstolo Luiz Hermínio. O apóstolo Luiz Hermínio, como um homem de Deus, ele veio a público, eu admiro muito ele. Ele veio a público e pediu perdão. Porque não é errado você errar, irmão. Errado é você manter o orgulho, achando que, não, porque está por cima da carceia. Não, ele falou, olha, eu estava naquela atmosfera, naquele culto, e eu entendi que eu tinha que falar aquilo, mas não era Deus. Não era Deus. Por isso que eu estou falando para você. Se algum dia alguém falou para você, e de repente eu sinto no meu espírito que tem pessoas que entraram aqui hoje, que você criou falsas expectativas em palavras que não foi Deus que falou. Eu não sei quem é essa pessoa. Isso é uma palavra de sabedoria. Eu não sei quem é. Não sei se é uma, não sei se é duas. Mas eu sinto no meu espírito que tem pessoas que entraram aqui hoje e você tem vivido dias de frustração, porque outrora alguém, entre aspas, Deus usou um vaso para falar com você.
Se depois você quiser conversar comigo, me procure, no final do culto eu estarei aqui. Eu quero orar por você e retirar de sobre a sua vida essa palavra de encantamento. Porque aquilo que não é Deus que fala, vira cajado de feitiçaria. E eu quero tirar de sobre a sua vida esse cajado de feitiçaria. Então muitas vezes você criou, ao longo de alguns anos, uma falsa expectativa, porque Deus falou. Porque Deus usou o vaso e falou. A pergunta que eu faço para você é: você julgou essa palavra? Ela está dentro do propósito eterno? Com qual sentimento você recebeu essa palavra? Porque a profecia, ela deve primeiro ter um propósito eterno. Nós temos muito a aprender, querido, em relação a isso. Mas eu quero já curar o teu coração. Olha só, gente, não tem nada a ver com a mensagem, mas Deus está falando. Chegou a hora de você julgar as palavras de Deus, para que você não viva frustrado. Não, o apóstolo falou que é um tempo de aceleração, mas tem coisa que não se cumpriu. E olha, a pergunta que eu faço é: você julgou a profecia? Foi Deus que falou ou foi o homem? E de repente você recebeu aquela palavra, porque aquilo ali veio de encontro com a sua necessidade, e não de acordo com o propósito de Deus. Quem está me entendendo? Porque às vezes a gente recebe, pastor Fernando, uma palavra que está dentro da minha necessidade, daquele negócio de afagar o meu ego, mas não tem nada a ver com o propósito eterno de Deus. E aí, Odair, a gente se frustra pra catiça. Como é difícil às vezes a gente olhar e falar assim: eu recebi uma palavra, e olha, passa ano, entra ano, e nada acontece, nada acontece, nada acontece, nada acontece. A pergunta que eu faço para você é, a afirmação que eu faço para você é: nem sempre essa palavra pode ter sido de Deus. Mesmo que ela tenha vindo de encontro com a sua necessidade, mesmo que aquela palavra naquele momento tenha te trazido, entre aspas, uma paz, não significa que ela é de Deus. Amém ou não amém? Nós vamos tomar cuidado, amados, com o espírito de bajulação e espírito profético. Se você puder, ler na sua casa depois, primeiro livro de Reis, que fala a respeito do rei Acabe. O rei Acabe tinha um conselho, e dentro desse conselho tinha um profeta. Como que era o nome desse profeta? Não é Acasias. Acasias era filho, eu não vou lembrar o nome desse profeta agora. Você lembra-me? Zedequias. Vocês viram, né? Xerox fotocópia autenticado de papai. Coisa linda de Jesus. Profeta Zedequias. A Bíblia fala que Acabe recebeu a visita do rei Josafá e fez uma aliança com Josafá para atacar os sírios, para que eles se apoderassem de uma terra que outrora havia sido deles, que era a terra de Ramote de Gileade. E a Bíblia fala que Josafá, por ser um homem temente a Deus, ele fala para Acabe: viu, mas não tem nenhum profeta aqui que a gente possa ouvir. E a Bíblia fala que Zedequias, ele se levanta como, entre aspas, um profeta, e ele fala: olha, rei, assim diz o Senhor. Olha como isso é sério, gente. Pega no teu espírito essa palavra. Olha, porque assim diz o Senhor: saia à batalha, porque certamente você vai prevalecer, e você vai conquistar Ramote Gileade. Aquela palavra não trouxe paz para o coração de Josafá, mas acalientou o ego de Acabe. Porque Acabe, toda pessoa com o espírito de Acabe, ela gosta de ter o seu ego afagado. Aquilo afagou o ego de Acabe, mas não trouxe paz para o coração de Josafá. E Josafá então fala: não tem nenhum outro profeta que possa falar? Então Acabe fala para ele: olha, tem um profeta aí, só que eu não gosto desse cara. Estou falando aqui no meu linguajar, porque ele não fala nada em meu benefício. Porque muitos de nós gostamos de ouvir apenas palavras que trazem benefícios para nós. Ele só fala contra mim, o nome dele é Micaías. Josafá fala para ele: chama ele. Micaías chega, né, profetão, normalmente profeta tem cara fechada, chega diante do rei e fala: e aí, Micaías, o que você tem para falar para mim? Ele fala assim: sai a guerra, que você com certeza vai prevalecer. Acabe olha desconfiado para Micaías, porque Micaías era um homem sério, e fala assim: até quando você vai zombar do teu rei? E aí Micaías vai falar uma revelação que nós precisamos ficar atentos, principalmente nesses dias. Ele fala assim: o Espírito Santo mostrou para mim que Deus colocou um espírito de bajulação na boca dos profetas para dizer ao rei Acabe:
Vai, porque você vai prevalecer e você vai conquistar Ramot de Gileade. Mas assim diz o Senhor, dessa guerra você não volta vivo. O que eu quero que você pegue? O espírito de bajulação na boca dos profetas. Existe muito. E por isso que eu falo que aquilo que não é Deus que fala vira cajado de feitiçaria. Porque você passa a ser enfeitiçado pela palavra de alguém que Deus não usou, mas que afagou o seu ego naquele momento. E você criou uma expectativa numa palavra que não proveio de Deus. Quando veio a palavra a Acabe, Micaías falou que daquela guerra ele não voltava vivo. A Bíblia fala que o profeta zombeteiro, o profeta enganador, deu um tapa no rosto de Micaías. E Acabe, não contente, mandou prender Micaías até que ele voltasse da guerra. O que aconteceu? Acabe não volta da guerra. Acabe morre na guerra. No caminho da cidade, na guerra que aconteceu entre Ramot de Gileade e Samaria. Então, queridos, só se cumpre a palavra que Deus fala. Aquilo que Deus não fala não vai se cumprir. Por isso, mais uma vez eu falo, eu vou precisar encerrar a mensagem, semana que vem eu continuo ela. Amém, queridos? Tem algumas coisas ainda para ministrar. Semana que vem, tudo bem para vocês? Eu continuar semana que vem? Até porque vocês estão já com os olhos de fome. Senão daqui a pouco vocês vão comer eu vivo aqui. Eu vou ser o hermoso dos seis. Não basta que você comeu no ano novo, eu sei que você está com fome. Enfim, eu quero concluir essa mensagem de hoje. E vou concluir ela semana que vem. Mas a de hoje eu quero concluir com isso. Eu não sei quem é você que entrou aqui, que criou uma falsa expectativa numa palavra que não foi Deus que falou. E você tem se frustrado com isso. Você se frustrou muito com isso. Eu quero dizer para você que nesse tempo de aceleração, não é tempo de ficar buscando palavras. É tempo de viver a palavra e tempo de julgar as profecias. Amém, queridos? Levante sua mãozinha e diga comigo assim: o tempo de aceleração é um tempo de vivermos a palavra e julgarmos as profecias. Amém, queridos? Feche os olhos.